Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre inversores, que é o conversor eletrônico por trás da geração fotovoltaica, que permite você alimentar seus aparelhos a partir de uma bateria e também o acionamento de máquinas elétricas na indústria. Vamos lá? Bom, vamos começar discutindo uma coisa muito importante. O que é um inversor? Bom, como a gente já falou, é um conversor eletrônico, também chamado de conversor estático, que faz a conversão de uma tensão contínua, normalmente vinda aí de um retificador, de baterias ou de um sistema fotovoltaico, por exemplo. E aí eu vou converter essa tensão contínua numa tensão alternada para acionar aí máquinas elétricas, equipamentos eletrônicos, ou simplesmente fazer a conexão desse sistema à rede elétrica para transferir energia de um sistema fotovoltaico, por exemplo, para a rede e essa energia poder ser utilizada por outros consumidores. Obviamente, como qualquer outro equipamento, os inversores podem ser categorizados de diversas formas. Eu posso separar os inversores pelo seu tipo de comutação, e aí eu tenho basicamente dois tipos de comutação, que é a comutação pela própria rede, onde eu uso aí tiristores, SCRs, para fazer essa função de inversão, e eu chamo esses equipamentos de inversores não autônomos. Eu tenho a comutação de forma independente, que já usa aí transistores que vão dar origem aos inversores autônomos. Eu posso também categorizá-los pelo tipo de fonte de alimentação, e eu posso ter também duas formas, que é os inversores fonte de tensão, que tem uma fonte de tensão na sua entrada contínua, que eu tenho que depois converter, e os conversores fonte de corrente, que usam agora corrente contínua mesmo. Normalmente esses conversores de fonte de corrente são utilizados para alta potência e alta tensão, e eu estou falando aí de kilovolts. Não é muito o que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, não. Também posso falar da quantidade de polos, e aí temos os inversores monofásicos e os trifásicos. E por fim, o tipo de modulação, e aí vem uma salada de coisas. Podemos falar de modulação PWM senoidal, podemos falar de modulação space vector, quase quadrada, Selective Harmonic Elimination, eliminação seletiva de harmônicos, modulação PWM, SVM multinível, modulação sigma delta. Existem várias categorias dentro desse conjunto aqui de modulação. Obviamente não dá para fazer um vídeo sobre todos esses assuntos, então nós vamos falar dos inversores mais comuns. Então eu vou falar dos inversores autônomos, fonte de tensão, com modulação PWM senoidal, e neste vídeo nós vamos abordar os inversores monofásicos, ok? Então, começando, vamos falar do inversor meia-ponte, que é esse circuito aqui. Observe que eu tenho então uma fonte de tensão contínua na entrada do circuito, que eu chamei de E, e eu tenho a composição desse conversor por um braço de transistores. No caso aí eu posso ter IGBTs, MOSFETs, ou até usar outros tipos de chaves, como IGCT e GTO, que são baseados em tiristores. E por outro lado eu tenho um divisor capacitivo, e a minha carga vai estar conectada entre o ponto central desse divisor capacitivo e o braço de transistores, beleza? Bom, o comando desse inversor é normalmente feito a partir de um circuito de modulação PWM senoidal, que a gente já abordou no último vídeo, onde eu tenho a comparação de um sinal alternado com uma portadora triangular. Isso vai gerar um sinal digital que vai ser utilizado para acionar as chaves S1 e S2 de forma complementar. É importante comentar que eu não posso simplesmente tirar a saída de um comparador e jogar diretamente nessas chaves, que isso não vai funcionar. Eu preciso utilizar no meio do caminho os gate drivers, que são circuitos capazes de pegar esse sinal digital e condicionar para gerar uma tensão gate source ou gate emissor para acionar lá nossos transistores da forma adequada, beleza? Bom, passado isso, então o que a gente tem? As formas de onda do nosso sinal PWM vão ser essas aqui. Então vocês podem ver no gráfico de cima a nossa modulante, que é o sinal alternado que eu quero reproduzir. A nossa portadora, que é normalmente uma onda triangular que vai nos permitir gerar o nosso sinal PWM, que é essa onda quadrada aqui no gráfico de baixo. Vocês podem perceber que essa onda quadrada tem a largura de pulso variável. O PWM significa modulação por largura de pulso, então quer dizer que a informação da modulante vai estar contida na largura de pulso do nosso sinal quadrado, do nosso sinal PWM. E o interessante é que se eu tirar a média de cada ciclo, de cada período, eu vou encontrar algo similar ao modulante. Uma coisa interessante para essa discussão de inversores é que se a gente olhar para o sinal PWM, esse sinal aqui já é na saída do nosso inversor, não é o sinal de comando em si, tá, gente? É que vocês vão ver só dois níveis, e por isso a gente chama esse PWM de PWM dois níveis. E quando eu falo dois níveis, é dois níveis de tensão mesmo, Eu tenho ali mais e menos VD formando aquele sinal PWM, beleza? Dar nome aos bois aqui, chamando a modulante de VMOD, a triangular de VTRI, e nosso sinal de saída, sendo o sinal VO, que é esse sinal médio que tem no PWM, que vai ter o formato similar ao da modulante, eu posso escrever que esse sinal médio vai ser igual a tensão da modulante dividido pelo pico da triangular vezes a tensão
de alimentação do circuito, que no caso ali é VD, né, que é metade do barramento. A dedução disso está no outro vídeo, tá? Se vocês quiserem, é só assistir, o link vai estar na descrição. E a gente chama essa razão da modulante pela tensão de pico da triangular de MA, que é o índice de modulação. Então vocês podem ver que a tensão de saída média do nosso inversor vai ser igual ao índice de modulação vezes a tensão CC que alimenta aquele inversor. Se a gente pegar esse sinal quadrado, esse sinal PWM, e fazer uma análise de Fourier, né, levantar o espectro de frequência dele, eu vou encontrar isso aqui. Só recapitulando algumas coisas do outro vídeo, esse MF é chamado de índice de modulação ou razão de frequências, que é a razão entre a frequência do sinal PWM e a frequência da modulante, tá? Então olha só que interessante esse gráfico. A gente vê que se eu assumir uma modulante do tipo senoidal pura, né, esse primeiro componente de frequência aqui vai ser exatamente o nosso sinal modulante, beleza? Depois eu tenho harmônicos da portadora, né? Então tem ali o primeiro harmônico, está em MF, depois eu só tenho o terceiro harmônico, eu não tenho o segundo, e tem algumas características que não são muito importantes agora. E essas raias que aparecem próximas das frequências da portadora são chamados de interharmônicos, que são a mistura da frequência do sinal modulante com a frequência da portadora, beleza? Bom, e daí, Thiago, esse gráfico aqui é bem confuso, mas olha uma coisa interessante. Entre o sinal modulante e os primeiros componentes de frequência, essa região de alta frequência ali, eu tenho uma região livre de informação, beleza? E por que isso é interessante? É interessante porque para eu reconstruir o meu sinal modulante depois de eu ter gerado esse PWM, eu posso usar simplesmente um filtro passa-baixas de segunda ordem. Por quê? Se a gente for pegar aqui o espectro de novo e desenhar qual que é o comportamento em frequência de um filtro de segunda ordem, eu vou encontrar isso aqui, né? E se eu sintonizar esse filtro para que ele tenha um decaimento muito forte nessa região livre de informação que eu comentei, eu consigo eliminar todas as componentes de alta frequência e ficar só com a minha modulante, beleza? Agora, como é que eu seleciono esse filtro para isso acontecer de uma forma suave? O ideal é eu seguir essa regrinha aqui, né? Ou seja, selecionar a frequência de corte do meu filtro para estar entre uma década acima da frequência da modulante e uma década abaixo da frequência do PWM, beleza? Por quê? Porque aí eu consigo ter uma atenuação muito forte dos componentes de alta frequência, de uma ordem de 100 vezes, né, o 40 dB, e não alterar o meu sinal modulante nem em amplitude nem em fase. Se eu não respeitar essa faixa, o que vai acontecer é, ou eu vou começar a afetar a amplitude e a fase do meu sinal modulante, então eu vou distorcer ele de alguma forma, ou eu vou ter uma oscilação de alta frequência muito alta que vai gerar componentes inadequados no meu sinal, beleza? Se eu atender essa faixa, tudo certo. Agora, como é que eu posso fazer para dimensionar esses componentes do filtro? Bom, o segredo é o seguinte: você vai ter que projetar o indutor e o capacitor para trabalhar uma condição de maior ondulação de corrente, por exemplo. E essa maior ondulação acontece quando a saída for zero. O porquê eu não vou explicar agora, mas essa é a verdade. Então, eu projeto o circuito para a tensão sobre a minha carga ser igual a zero, né? E vejo qual que é a tensão sobre o indutor, né? Neste caso, o meu ciclo de trabalho do PWM é próximo de 50%. Então vou ver uma onda quadrada, que vai oscilar entre mais VD e menos VD, sobre o meu indutor, beleza? E aí, sabendo que para uma onda quadrada a corrente do indutor é basicamente uma triangular, eu vou escolher meu indutor para gerar um determinado nível de ondulação de corrente, que a gente chama de ripple de corrente, né? Que é esse ΔL. Pegando a equação agora de um indutor, que é L DI dt, igual a uma tensão sobre ele, vou ter aquela expressão para a faixa de tempo onde a tensão no indutor for positiva, beleza? E agora, se eu manipular essa expressão, né, lembrando que o T1 tem que ser metade do período do PWM nesse caso, eu vou encontrar que a indutância tem que ser igual àquela expressão, ou seja, a tensão de alimentação do meu inversor dividido por 2 vezes a frequência do PWM vezes o ripple de corrente que eu desejo. E o capacitor? Bom, o capacitor é mais simples, né? Eu vou ter que projetar esse cara para uma determinada frequência de corte. Então, usando a definição de frequência de corte de um filtro de segunda ordem, eu consigo calcular aqui um capacitor. Pronto, são essas duas expressões. Bom, vamos fazer um exemplo com isso? Então, olha só, peguei aqui um inversor de meia ponte, beleza? Vou simular para essas condições o índice de modulação de 0,8. Eu tenho uma tensão contínua ali de 300 volts, quer dizer que meu VD vai ser metade disso aí, 150 volts, o que vai me dar um pico da minha tensão média na saída do meu inversor de 120 volts, e como nesse caso tem uma carga de 4 ohms, o pico da corrente de indutor vai ser de 30 amperes. Né? E agora eu tenho que escolher um ripple de corrente. Quando eu não tenho um parâmetro, eu acabo usando 40% de ripple. Tá? É um parâmetro que eu sempre utilizo. Né? Você pode ser outro, você pode escolher,
né? Neste caso vai dar 12 amperes. Com isso, eu vou calcular ali o indutor, vai dar 1 mA mais ou menos, e o capacitor, no caso, deu 68 microfarads. E a frequência que eu estou utilizando é de 6 kHz e eu usei a frequência de corte aqui, uma década abaixo disso, beleza? Bom, o que eu vou encontrar então com essa simulação? Exatamente esse comportamento. Percebam então que eu tenho o sinal PWM lá em vermelho no primeiro plot, e ele tem em preto o sinal filtrado sobre o resistor, né? Percebam que é um sinal senoidal de boa qualidade, baixo ripple, né? E aqui embaixo eu tenho a corrente no indutor. Perceba que é uma corrente também senoidal, mas ela tem uma ondulação. E se a gente dar um zoom aqui, vocês vão ver que essa ondulação é triangular, tá? Como a gente já tinha previsto. E percebam que ela é maior realmente na passagem por zero. No pico ela diminui um pouquinho. Como eu tinha comentado, naquele momento onde eu projeto o pior caso, beleza? Bom, o básico do inversor meia ponte é isso, mas eu não vou deixar você só com o básico, né? Eu vou falar também sobre limitações desse tipo de circuito. Primeiro vamos falar do índice de modulação, né? Que é o parâmetro que vai relacionar a tensão média de saída do inversor com sua tensão de alimentação. Obviamente eu não posso simplesmente ir escolhendo qualquer valor de índice de modulação e esperar que o circuito funcione. Na verdade, em função do valor do índice de modulação, o circuito vai se comportar de uma forma diferente. Para entender isso, vamos dar uma olhada nessa curva aqui, que relaciona o índice de modulação aqui embaixo com o pico da tensão média de saída. E só para a gente chamar a atenção neste gráfico, este pico está normalizado, beleza? Então, quando ele é igual a 1, no gráfico significa que ele é igual a VD na vida real. Então, olha só, entre a faixa de 0 a 1 de índice de modulação, que quer dizer uma modulante entre 0 e o pico da portadora triangular, eu tenho também uma variação da tensão média de saída de 0 a 1, ou seja, de 0 a VD. Beleza? Agora, se o índice de modulação for maior do que 1, eu começo a entrar nessa região chamada de região de sobremodulação, overmodulation, que é uma região onde o meu sinal deixa de ser senoidal e passa a ter um formato um pouco mais distorcido. Ou seja, eu tenho uma região onde há uma grande distorção do meu sinal, beleza? Outra coisa interessante é que se vocês observarem esse gráfico, a partir desse índice de modulação de 3.24, vocês podem ver que o fundamental do meu sinal de saída não muda mais, ele satura, né? E por que isso? Porque chega um ponto limite onde eu tenho uma forma de onda do tipo onda quadrada, ou square wave, né? Eu simulei esse ponto só para vocês verem, né? Olha só, realmente a tensão modulante está tão grande, tão acima da minha portadora triangular, que eu basicamente estou reproduzindo uma onda quadrada na saída do meu inversor. E a partir daí eu posso aumentar minha modulante, que não vai fazer muito efeito na forma de onda de saída do inversor. E aí eu atingi o máximo da onda fundamental na saída do meu circuito. Porém, vocês podem observar que não tem nada de senoidal, meu sinal já está bem distorcido e isso tem poucas aplicações. Beleza? Bom, outra limitação é o tempo morto. Por quê? Eu não posso simplesmente dar comandos complementares para os transistores do braço, porque um transistor não desliga instantaneamente. Então, se eu simplesmente mandar ligar um e desligar o outro, né, eu vou ter um instante de tempo onde os dois estão conduzindo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que eu tenha um curto-circuito na minha fonte CC. Então, para isso, eu utilizo isso que a gente chama de tempo morto, né, que é simplesmente um atraso no ligamento de uma chave. O que isso vai gerar? Obviamente, o meu sinal não vai ser mais uma senoide pura, no caso. Ela tem uma distorção, ela vai ter uma perda de informação. A gente pode até computar essa perda, que vai ser basicamente 2 vezes o tempo morto vezes a frequência PWM multiplicada pela tensão de alimentação. E esse ΔVO vai ser positivo ou negativo dependendo do sinal da corrente ali que a gente tem, tá? Isso vai gerar, no final das contas, uma distorção no meu sinal de saída. Então, em vez de ter uma senoide pura, bonitinha, eu vou ter uma senoide um pouquinho distorcida, tá? Nada que uma realimentação não corrija, mas é uma característica do nosso circuito. Outra limitação importante é a corrente no lado CC. Ninguém fala disso, né? Agora, olha só que coisa interessante. Se eu simular o meu circuito e medir a corrente no capacitor, vocês podem ver que essa corrente ela é basicamente uma corrente chaveada que não é contínua. Então ela tem um valor eficaz, né? E na hora de eu selecionar meus capacitores para fazer aquele divisor capacitivo, eu não posso escolher qualquer um, não. Eu tenho que escolher um capacitor que seja capaz de conduzir essa corrente eficaz sem esquentar demais. Isso faz com que a gente utilize bancos capacitivos muito elevados, né? Só para a gente ter um parâmetro, na minha simulação, eu utilizei 10.000 microfarads. Se eu utilizar algo muito abaixo disso, que eu vou ver é uma oscilação no meu barramento CC que não é desejável, beleza? Bom, agora nós podemos falar de uma outra categoria de inversor monofásico, que é o inversor ponte completa, também chamado de ponte H, tão famoso aí no acionamento de máquinas, né? E pessoal que mexe com robótica já deve ter ouvido falar bastante disso.
O ponte completo nada mais é do que um inversor que usa agora dois braços de transistores e a carga vai entre esses dois braços. Então eu não utilizo o divisor capacitivo para nada neste caso, né? Eu também posso fazer o comando desse conversor utilizando PWM 2 níveis. Neste caso, eu vou utilizar o mesmo comando para os transistores S1 e S4 e o mesmo comando para os transistores S2 e S3, ou seja, eu vou fazer um acionamento de forma diagonal na minha ponte H, né? E com isso eu vou fazer um PWM de 2 níveis. As formas de ondas são exatamente iguais, a única diferença do que a gente discutiu para o meia ponte é que em vez de ter uma tensão mais VD e menos VD, agora eu tenho uma tensão mais E e menos E, ou seja, eu dobro o nível de tensão na saída do meu conversor, beleza? Obviamente isso vai fazer com que a tensão média na saída do inversor seja um pouquinho maior, né? Dependente de E. Mas o comportamento do circuito vai ser basicamente igual ao que a gente discutiu. Agora, a ponte H me dá a possibilidade de fazer outro tipo de comando, que é o comando PWM 3 níveis, também chamado de PWM unipolar, né? Onde eu vou agora usar dois moduladores, né? Dois moduladores 2 níveis, como a gente já acabou de comentar, e eu vou alimentar um modulador com o meu sinal modulante normalmente e o outro modulador com o meu sinal modulante invertido, beleza? O que isso vai fazer? Se eu vou ver as formas de onda no meu modulador, eu vou ter a mesma portadora para os dois, e um sinal modulante direto, e um sinal modulante invertido. Então eu tenho ali as duas informações. Bom, um sinal modulante direto vai produzir um sinal PWM como esse aqui, né? E aqui eu estou medindo a tensão entre o braço de transistores e o terminal negativo da fonte E, beleza? E o sinal modulante invertido vai me produzir esse outro sinal. Vocês podem ver que eles são exatamente o mesmo sinal, mas deslocados 180 graus um do outro. Agora, como a minha carga vem no meio da ponte, ou seja, ela está enxergando este sinal menos este, o que eu vou encontrar de tensão na carga vai ser basicamente isso aqui. Podem perceber então que é um sinal de 3 níveis, porque eu estou enxergando mais E, 0 e menos E, beleza? E se eu fizer a decomposição em frequência desse sinal PWM 3 níveis aí, eu vou encontrar esse espectro. Percebam que agora aqueles componentes que existiam próximo de MF, né, que é o primeiro harmônico da portadora, sumiram. Então o que acontece é que a minha região livre de informação ela dobra de tamanho. Então, efetivamente, é como se eu tivesse dobrado a frequência de chaveamento, a frequência do PWM, sem ter mudado basicamente nada no comando, né? E isso, obviamente, me permite fazer o seguinte, mudar um pouco as equações de projeto do filtro, né? O que acontece é como tem esse efeito de dobrar a frequência efetiva de chaveamento, né, eu posso, ou com o mesmo valor de filtro, ter muito menos oscilação de alta frequência no meu sinal de saída, ou manter o nível de oscilação que eu tinha utilizado no projeto anterior e reduzir o tamanho do filtro, que vai provocar uma economia, né, no dimensionamento desses componentes. Vamos pegar de novo um exemplo. Então eu peguei aqui o mesmo circuito, né, no caso, a tensão agora de saída vai dobrar, como eu tinha comentado, né, e eu recalculei meu filtro agora para uma frequência de corte que seja o dobro, né, de 1,2 kHz. Né. Encontrei aqueles componentes ali, e olha só como é que fica a forma de onda, né? Vocês podem ver ali o PWM de 3 níveis, como a gente tinha comentado, vocês podem ver uma forma de onda bonitinha, e se a gente olhar a corrente agora, vocês podem perceber que ela tem muito menos ripple na passagem por zero, né? Uma característica interessante também, né? Mostrando que eu posso realmente diminuir o tamanho do filtro sem comprometer a qualidade do meu circuito. Então, pessoal, sobre inversor monofásico é isso. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre inversores trifásicos. E aí vem um monte de coisas novas que a gente pode discutir sobre esse tipo de conversor, como, por exemplo, falar sobre modulação Space Vector, que é um tema bastante interessante. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui, que ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Não esqueçam de se inscrever também, ativar as notificações para vocês saberem quando eu posto novos vídeos. A gente se vê na próxima semana. Tchau!